Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 30 de julho de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para esse sábado separei apenas 9 palpites com 2 opções em média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nesse sábado, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 29 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também uma tripla para vocês investir. Pegamos aqui Odense e Midland acima de 1,5 gol bateu. E até o momento do vídeo, Bahia e Náutico e União e Charleroi ainda não foi realizado essas partidas. Pegamos aqui também uma lista de over 1,5 gol para você montar sua dupla ou sua tripla. E pegamos aqui uma lista de favoritos para vencer. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o grupo fechado e logo acima temos o Elonepalpites, o chat livre. Se você deseja participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 30 de julho. Começando aqui pelo Brasileirão Série B na partida entre Brusque e Cruzeiro. Na classificação, o Cruzeiro vem na liderança com 45 pontos, marcou 25 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 15. O Brusque vem na 12ª colocação com 23 pontos, marcou 15 e sofreu 19 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Brusque, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. O Cruzeiro jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, vem de 2 empates e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Cruzeiro venceu jogando em casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de under, abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Brusque, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. O Cruzeiro jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 2,5 gols também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, fora com empate, como segunda opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino na partida entre Argentinos Júnior e São Lourenço. Na classificação, o Argentinos vem na segunda colocação com 20 pontos, marcou 15 e sofreu 9 gols, tem um saldo positivo de 6. O São Lourenço vem na 14ª colocação com 13 pontos, marcou 14 e sofreu 12 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Argentinos, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. O São Lourenço jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1 na casa do Argentinos. As odds estão marcando aqui a 1,85 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Argentinos, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. O São Lourenço jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gols também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Agora pela Suíça na partida entre Sion e Servette. Terceira rodada, vamos ver aqui na classificação. O Servette vem na segunda colocação com 4 pontos, marcou 2 e sofreu 1 gol. Tem um saldo positivo de 1. O Sion vem na quinta colocação com 3 pontos, marcou 3 e sofreu 5 gols em 2 partidas. Tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Sion, vem de 4 derrotas seguidas. O Servette jogando fora de casa vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, nesse confronto direto, o Servette venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 2,62 para a equipe visitante.
O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Sion, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. O Servette nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1,5 gols também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui fora com empate no retrospecto entre as duas equipes na casa do Sion. Nos últimos 5 jogos, o Servette venceu 4, empatou 1, vou deixar aqui fora com empate. Como um palpite mais arriscado, vou deixar aqui Servette para vencer a 2,62. Agora pela Bolívia, na partida entre Aurelsued e Sucre. Vamos ver aqui na classificação. A equipe do Aurelsued vem na liderança com 13 pontos, marcou 14 e sofreu 6 gols. Tem um saldo positivo de 8. O Sucre vem na 15ª colocação com 6 pontos, marcou 3 e sofreu 13 gols. Tem um saldo negativo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Aurelsued, 25 vitórias seguidas, enquanto o Sucre nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 5 derrotas seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, não tem aqui para mostrar para vocês, confronto direto entre as duas equipes. As odds estão marcando aqui a 1,14 para a equipe da casa, vou deixar aqui Aurelsued para vencer. Você pode pegar também um handicap -1 para vencer por 2 gols de diferença. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora pelo Campeonato Croata, na partida entre Varaždin e Hajduk. Na classificação, a equipe do Hajduk vem na 3ª colocação com 3 pontos, marcou 2 e sofreu nenhum gol, tem um saldo positivo de 2. Já a equipe do Varaždin vem na 6ª colocação com 3 pontos, marcou 2 e sofreu 2, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Hajduk venceu jogando em casa por 4-2. As odds estão marcando aqui a 6,50 para a equipe da casa, 1,40 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta Hajduk para vencer. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa da equipe mandante, o Hajduk venceu 4 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui Hajduk para vencer a 1,40. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Brasileirão Série A, na partida entre Ceará e Palmeiras. Na classificação, a equipe do Palmeiras vem na liderança com 39 pontos, marcou 31 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 18. O Ceará vem na 12ª colocação com 24 pontos, marcou 20 e sofreu 19 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Ceará, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Ceará que na próxima semana tem compromisso marcado pela Sul-Americana, jogo da ida contra a equipe do São Paulo, na casa do São Paulo. Acredito que para esse jogo vai botar um time mesclado contra a equipe do Palmeiras. Já a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Palmeiras que na próxima semana tem compromisso marcado pela Libertadores, pelo jogo da ida contra a equipe do Atlético Mineiro fora de casa. Para esse jogo contra a equipe do Ceará, vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Vejo um jogo muito bom para os dois lados, um jogo muito intenso, um jogo de muitas chances de gols. Vou deixar aqui acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas as equipes marcam. Agora na partida entre Goiás e Coritiba, na classificação, a equipe do Goiás vem na 14ª colocação com 22 pontos, marcou 21 e sofreu 25 gols, tem um saldo negativo de 4. Logo acima, o Coritiba vem na 13ª colocação com 22 pontos, marcou 22 e sofreu 30 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Coritiba jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas seguidas. No último jogo marcado entre as equipes, o Coritiba venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Goiás para vencer. O retrospecto do Coritiba jogando fora de casa não é muito bom.
nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas. O Goiás, mesmo com 3 derrotas jogando em casa nos últimos 5 jogos, vem apresentando um bom futebol. Vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta, a Goiás para vencer a 2,37. Passando para a próxima tip, na partida entre Corinthians e Botafogo, na classificação, a equipe do Corinthians vem na segunda colocação com 35 pontos, marcou 24 e sofreu 19 gols, tem um saldo positivo de 5. O Botafogo vem na 11ª colocação com 24 pontos, marcou 19 e sofreu 24 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Corinthians, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Corinthians aqui na próxima semana tem compromisso marcado pela Libertadores, jogo da ida contra a equipe do Flamengo jogando em casa. Já a equipe do Botafogo nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, nesse confronto direto, o Corinthians venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1,75 para a equipe do Corinthians, que acredito que vence essa partida. Como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui Corinthians para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Flamengo e Atlético Goianiense. Na classificação, a equipe do Flamengo vem na sexta colocação com 30 pontos, marcou 26 e sofreu 18 gols, tem um saldo positivo de 8. A equipe do Atlético Goianiense vem na 18ª colocação com 17 pontos, marcou 18 e sofreu 28 gols, tem um saldo negativo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Flamengo, vem de 1 empate e 4 vitórias. O Flamengo que na próxima semana tem compromisso marcado pela Libertadores no jogo da ida contra a equipe do Corinthians jogando fora de casa. A equipe do Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Atlético Goianiense que na próxima semana tem compromisso marcado pela Sul-Americana, jogo da ida contra a equipe do Nacional fora de casa. O palpite para esse jogo como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui Flamengo para vencer. Acredito na vitória do Flamengo a 1,36. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado, 30 de julho. Peguei aqui na linha de 1,5 gols, Corinthians e Botafogo, Ceará e Palmeiras. E deixei aqui Flamengo para vencer a 1,36. Essa tripla gerou um DD de 2,75. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$275. Peguei aqui outra tripla. Deixei aqui Rasduque para vencer contra a equipe do Varasdim fora de casa. Cruzeiro com empate e acima de 2,5 gols, Always Red e Universitário de Sucre. Girou um DD aqui de 2,51. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$252. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!